Então vamos lá. Falamos sobre as esferas relacionadas ao funcionamento orgânico, relacionado à esfera e à biodiversidade, relacionado à intensidade e às suas adaptações no meio. Coloca cronogramas que venham enfatizar a intensidade. O que vai determinar a intensidade é a pessoa, né, que é distinta uma da outra, pode ser semelhante, e também a velocidade, o desenvolvimento, as capacidades de rendimento e a consolidação da adaptação, que é um fator histórico primordial. O fator histórico é primordial desde que nós iniciamos qualquer tipo de treinamento, aonde há uma história, há uma origem, aonde há uma origem, há uma inserção, aonde há uma inserção, há um fator que venha ser primordial entre a sua forma de desenvolver. Aonde há um desenvolvimento, há uma manutenção. Essa manutenção, ela nos coloca atores determinantes que vêm relacionar o nosso dia a dia diário para haver um campo fusio-orgânico que possa atribuir o nosso próprio desenvolvimento peculiar e particular na atemporalidade. Pois bem, o grau de estabilidade são níveis que venham, ou seja, degraus que vão ser gradativamente aumentando, se aperfeiçoando constantemente ao conceito de treinamento, conceito de treinabilidade, ou seja, que é permanência contínua, que vai haver uma estabilidade. Quando você vai havendo essa estabilidade nessas técnicas que ocorrem e essas repetições que eu falei sobre a intensidade, a repetição, a força, a frequência de treino, vai resultar fatores que venham mudar completamente os aspectos morfológicos funcionais, que é conveniente no dia a dia diário. Então, alta intensidade, ou seja, baixa, média, mínima, média, máxima é a intensidade mínima. Então, ou seja, são convenientes, médias são convenientes, máxima, submáxima, máxima, ou seja, são maneiras que nós podemos colocar que é um esforço, não deixa de ser um esforço. Muitas vezes, para alguns que já estão nos patamares maturacionais ligados ao treinamento, pode ser um esforço bem, ou seja, que possa ser uma maneira de correlacionar os capilares, a mitocôndria, a velocidade, as qualidades físicas e as qualidades motoras, capacidades motoras. Ou seja, a alta intensidade é um esforço intenso. Então, a alta intensidade é um esforço intenso. Então, quando você vê uma criança que não tem um alto volts de intensidade, muitas vezes porque pode ter um campo de uma deficiência, mas nós temos que colocar atividades humanas. Aí cabe a nós dizermos qual o tipo de criança que não tenha deficiência, mas a própria deficiência é um obstáculo de superação a cada dia, uma manutenção e que venha a haver um crescimento, não só na diáfise, epífise, mas nesse campo que coloca o propósito relacionado à ossificação. Esse osso vem a se deslocar e aumentar a cada dia pelo exercício. Eu preciso desenvolver o meu osso. Como? Através de estímulos. Eu preciso desenvolver o meu cérebro em questões de pensamentos. Então, tem que ver intensidades que venham de mínima, média e moderada, submáxima ou máxima entre esses gradientes ligados à estabilidade. Aonde há uma estabilidade, há um respeito. Mas também aonde há uma instabilidade, há um respeito dos níveis orgânicos. Eu posso chegar a aumentar os meus níveis em edifícios ou blocos aí atrás. Vai aumentando até chegar lá em cima. Mas depois que você vê que você está na sua força absoluta, você tem que ter um descanso. Esse descanso pode chegar a 10, 5 minutos, pela intensidade que foi
equivalente colocada no seu exercício extensivo. Tem um exercício intensivo e extensivo. Se ele for extensivo, alguns já predominam já em campos de maneiras, pontos de vista não errantes. Extensivo coloca o aeróbico, intensivo anaeróbico. Embora um ao outro estão juntos, como uma sombra. Quando você vai, tem a sua sombra, ok? Não é o Senhor das Sombras, lá do Steve Spielberg, o Aikendo, o Senhor das Sombras, lá que só na sombra ele já faz um movimento que você possa relacionar. Ou seja, o Aikendo trabalha muitos campos anatômicos, alguns pontos vitais que você vai, ou seja, relacionar questões importantes. Você passando a mão no seu corpo, assim, fazendo um alongamento, assim, você vem a relacionar que tem algumas tensões. Você mesmo a se autoavaliar, pode vir um tipo de arrepio, algum tipo de algo que muitas vezes faz tempo você alguém ou você mesmo olha para o seu próprio corpo e vê essa autoavaliação fisiológica humana. Eu falo que o fisiologismo é um maiúsculo muito grande, a motricidade é pequena, é ligada ao gesto motor e à idade, mas a fisiologia humana não tem nada a ver com a idade. A fisiologia humana é só para falar sobre potencial de ação. A fisiologia humana só está relacionada a falar sobre célula e os seus processos orgânicos que vai desenvolvendo. Não tem nada a ver com criança. A criança não é uma célula. Eu não entendo isso. Em momentos a pessoa fala que a criança não é uma célula, não é uma teoria. Mas eu sei, mas ela é uma célula social? Eu posso colocar? Não, se colocar é errado. Está fora das diretrizes da pedagogia, fora das diretrizes de algumas disciplinas. Eu não sei o que eu vou estudar. Se a pedagogia não vai estudar sobre célula, como é que eu vou estar aqui? Então são fatores que venham relacionar a intensidade, a escolha de intensidade, os campos entre sobretudo, não aquela roupa sobretudo, que algumas da força tática, alguns cantores, ou seja, entre fatos relacionados ao gênero, etnia, raça, classe social, ou seja, nação. Eu coloquei sobretudo uma vez aí, mas não houve muito sucesso não. Os campos de funções morfológicas, ok? Entre durabilidade, quantidade e qualidade. Houve situações de erros, falaram ainda, ao meu ver, que não faz parte das minhas emblematizações, ou seja, minhas roupas que eu uso, em colocações ligado aos distintivos que é a educação física. Aí eu entendi. Querendo ou não, eminentemente, a educação física ela é uma missionária relacionada ao movimento. Quando falamos missionário, falamos de missão. E comissionários, os comissionários, Então são fatores que vêm a relacionar. Aonde tem um músculo, tem uma missão a ser ortogado. O músculo tem os fatores cinesistas que ocorrem o quê? Quando ocorre o próprio bíceps, ou o próprio ombro, o peito, ele não vai aguentar, vai ter tipo o quê? É um carro blindado que vai ajudar? Ou um guindaste, um outro músculo vai ajudar o outro, nem que seja primo, bíceps com tríceps, peito com dorsal, vai haver essa harmonia, essa orquestra que nós colocamos operativa, ópera, que vai distinguir o indivíduo nos campos biológicos e as suas relações e execuções ligado às repetições e às séries de repetições exatas ligado aos movimentos e dos movimentos. Ok? Aonde há um estímulo, há uma resposta. Aonde há uma resposta, há uma duração, nem que seja poucos segundos, 0, 10 segundos, mas houve um processo de quantidade. A pessoa pensa que a quantidade é 100 repetições, não teve quantidade, claro que teve, nem que fez uma repetição que seja 10 segundos, houve uma quantidade, mas houve também uma qualidade. As pessoas mudam completamente essas questões. A quantidade é quando é muita coisa, muito tijolo, muito exercício. Aí houve a quantidade boa.
Às vezes a quantidade, bom, já um exercício só para você tá bom.